Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a médica ginecologista, doutora Daniela Souza Andrade Congil. Doutora, é um prazer receber você aqui, no nosso programa e conversar um pouquinho, esclarecendo as dúvidas, de nossos telespectadores. Prazer é todo meu estar aqui presente no programa Saúde em Dia. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a HPV, o que você acha? Ótimo. O que vem a ser o HPV? Então, o HPV é uma sigla que vem do inglês, que significa papiloma vírus humano. Ele é um vírus da família do vírus do papiloma e que ele é um vírus que ele age intracelular. Para ele se multiplicar e agir, ele precisa estar dentro da célula, dentro do núcleo da célula. Então, é um vírus que está relacionado com a transmissão sexual. Depois a gente vai falar mais para frente em relação à transmissão, às vias de transmissão. Né? E as manifestações a gente vai falar mais para frente, mas é um vírus. Então o HPV é um vírus e qualquer pessoa, está apta, digamos assim, a adquiri-lo. Não é verdade? Uhum. E tem mais de algum tipo de HPV? São vários tipos? Sim. Como que é, Daniela? O HPV, ele tem mais de 100 subtipos. Ele é classificado em números, Então aí a gente vai ter o HPV 6, o HPV 11. Esses dois estão relacionados com a parte menos oncogênica, ou seja, são os que menos causam câncer. Então, eles estão relacionados com os HPVs benignos. Eu sempre gosto de falar que são os bonzinhos. Certo. Que vão causar o quê? As verrugas. Então, o povo na rua vai falar do quê? Crista de galo. Crista de galo, Isso, que para nós médicos são os condilomas acuminados. Depois, a gente vai ter a turminha do mal, que são os mais oncogênicos. Que no caso a gente vai ter os mais, é o número 16, o número 18, o número 45, o número 54. E aí a gente vai mais de 100 subtipos de HPV. Quer dizer que tem mais de 100 subtipos de HPV. É muita coisa, Daniela? É muita coisa para causar problema. E hoje em dia parece que o HPV está aparecendo mais. Eu não sei se um tempo atrás não se fazia tanto diagnóstico do HPV, então, talvez. Falando em frequência e incidência, o que a gente tem visto aí é o quê? É que as estatísticas, elas estão mostrando pra gente que 80% das mulheres com vida sexual ativa, elas já tiveram, estão ou terão contato com o vírus. Então, 80%. Então, você pegar 10 mulheres, 8 vão ter contato em algum momento dessa vida sexual. Deixa eu perguntar, e essas 8 que você disse que vão apresentar, teoricamente, elas têm que adquirir o HPV ou não? Ou algumas podem só ter o contato e não adquirir? Podem, isso é muito frequente. Isso até é o mais frequente. A paciente ela faz o contato, mas o sistema de defesa dela é tão competente. O que é o sistema de defesa? O nosso sistema imunológico, nossa célula de defesa. Ela é tão competente que ela elimina o vírus. Certo? Quer dizer, o organismo é muito bom. Então, 90% vai acontecer isso. Ela vai ter o contato e ela vai eliminar o vírus. Graças a Deus, em torno de 5% que vão desenvolver as manifestações clínicas da doença, que são as lesões pré-câncer e as que não se cuidarem vão evoluir para o câncer. Falando então em pré-câncer, qual a relação do HPV e câncer de colo de útero? Então, diretamente relacionado, certo? Então, felizmente, o câncer de colo de útero é um dos poucos cânceres que dá pra gente prevenir, que dá pra gente ter um diagnóstico precoce e dá pra gente falar em pré-câncer, em lesões pré-malignas, que se não tratada dentro de 5 a 10 anos, a paciente terá câncer, Então, o HPV, ele começa a agir na célula, o sistema de defesa da paciente, ele cai por algum motivo, o paciente é tabagista, a paciente é usuário de droga, a paciente está no estresse emocional grande. Ou seja, a imunidade do paciente está baixa, caiu, o HPV, ele entra no núcleo, ele usa o maquinário da célula e começa a manipular aquela célula e transforma aquela célula numa célula do mal, numa célula maligna. Só que isso, gente, demora tempo, leva tempo. Então, aí que a gente não pode perder tempo. Vamos só explicar então para as nossas telespectadoras, principalmente as mulheres, por causa de câncer de colo de útero. Então, nem todas que adquirem o HPV têm que ter problemas com câncer de colo, não é verdade? Não. Se tratado a tempo, como você disse, em menos de 10 anos, se tratado, fazendo os seus exames preventivos, de rotina, periodicamente. Então, tudo ajuda a não ter problema nenhum. Não é ter isso, problema, Daniela? com certeza. Mas precisa de ter alguma rotina
sistemática, né, sistematizada, para que a gente consiga pegar essas lesões. Por que o Papa Nicolau é chamado de preventivo? Porque ele previne. Previne alguma coisa, né? Ele previne alguma coisa. Então ele previne o quê? Previne uma doença grave, que é o câncer de colo de útero. Né? Então, hoje é muito triste para nós, ginecologistas, a hora que a gente vai examinar uma paciente, a gente já vê um câncer em estágio avançado. Né? Porque essa paciente, ela ficou... E hoje em dia não deveria acontecer isso, né? Isso é inadmissível. É inadmissível. Por quê? Porque a paciente, para ela ter um tumor avançado, ela já está com anos com essa lesão, que já está lá, a gente vai discutir isso mais pra frente, mas tipo, começa estágio 1, que é o NIC1, que é a neoplasia intracervical do tipo 1, depois a gente tem o 2, depois o 3, depois o câncer invasor. Sai, né? Quer dizer, tem e isso é 10, muito 15 chão para chegar lá. Né? Então a paciente se descuidou. O Daniel, como ginecologista também, então você estava falando, a gente ouve, você deve pegar isso no consultório também, às vezes vários pacientes, às vezes muitos anos sem fazer o exame preventivo, né? Então nós sabemos, né? Pelo menos eu acredito que deve ser um exame assim desconfortável. Acredito que ninguém goste de fazer esse tipo de exame, mas é importante fazer a prevenção, tem que se fazer. Tem que se fazer. A prevenção, o Papa Nicolau, claro, gostoso, não tem como ser gostoso fazer um exame preventivo, mas é um exame incômodo, mas doer não dói. Né? Falar que é uma dor insuportável. E faz uma prevenção toda, não só do câncer, como pode fazer um diagnóstico de HPV e outros exames, mama, tumor de ovário, enfim, útero, mioma, muitas coisas, né? Com certeza. O papiloma vírus, como que ele é transmitido? A transmissão, ela ocorre principalmente por via sexual. Certo? Então, a principal via sexual. O sexo oral também transmite o papiloma, tá? A gente tem cansado de pegar aí condiloma, que é a crista de galo em cavidade oral, em esôfago, laringe, tem um papiloma de laringe também que é muito grave, tá? Então o sexo oral também transmite. E depois a gente tem os veículos, né, de transmissão, toalha de banho, vaso sanitário, sabonete, tudo isso tá valendo, mas não é a via mais comum. Então, assim, uma vez que o vírus fora da célula, ele é muito frágil, então ele morre muito fácil. Só explicando, então, às vezes, né, para não ter problema, às vezes, com casais, né, que procuram um ginecologista, o HPV não necessariamente é transmitido só por via sexual, né? Pode, de repente, ser transmitido por outro tipo de via, não é isso? Por outro tipo de via, sim. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, é que às vezes o seu parceiro, a sua parceira adquiriu esse vírus na primeira relação sexual. Certo? Só mais tarde. Então, né? agora nós vamos falar das manifestações clínicas. O que acontece? Ela teve a primeira relação sexual lá na adolescência, com 15, 16 anos. Passou, teve 2, 3, 4, sei lá, 10 namorados, depois casou, com 30 anos. Aí o que acontece? Isso é muito frequente no consultório. O que acontece? Casou, maravilha, a mulher engravida. A hora que a mulher engravida, enche de verruga. Aí chega no consultório, todo mundo desesperado, ele me traiu, o que está acontecendo, o que é isso, eu nunca tive isso, e para você aí, explicar isso. Né? Então, isso não tem nada a ver que ele te traiu. Então, olha só como que é importante, como você falou, né? Às vezes com certeza, de longa vários data, anos, né? De longa data. Então, o que a gente tem que explicar, e é muito difícil no momento de uma gravidez, que a paciente já tem uma avalanche emocional muito grande e está acontecendo isso porque não deixa de ser uma doença muito estigmatizante, né? Exatamente. Por ser transmissão sexual. Então elas acham que tem traição, que tem uma primeira coisa que passa na cabeça é traição, né, Daniela? Exatamente. Então tem que deixar bem claro isso, que às vezes nem foi o marido que passou. Às vezes ela teve outro namorado na adolescência, outro namorado na vida adulta. E aquilo ali ficou quietinho ali, né? Então o que acontece? Só na O que acontece com a maioria das pacientes? Elas adquirem, elas entram em contato com o vírus. O vírus, ele pode ficar na gente de 3 formas. Primeira forma é a mais frequente, que a gente fala de fase latente da doença. Ele fica dormindo, ele fica quietinho lá, não mostra a cara, certo? Um belo dia o teu sistema de defesa, por algum motivo, baixou a guarda, caiu. Você começou a fumar, você passou por um estresse emocional, perdeu alguém que gostava, ou emagreceu demais, fez alguma coisa, estressou, o sistema de defesa caiu, o HPV vai mostrar a cara. Ou ele vai mostrar através das verrugas, ou ele vai mostrar através das lesões pré-câncer, agindo no colo do útero. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de HPV com a médica ginecologista, a doutora Daniela. Daniela, como que são as lesões causadas pelo HPV? Então, as lesões. Então, a gente vai ter a parte dos condilomas, que é a parte benigna, que geralmente é uma lesão verrucosa, um formato de uma mini couve-flor. Tá? Essas lesões elas podem estar mais frequentes no genital e também pode estar, como eu já disse anteriormente, na cavidade oral. Tem paciente que tem lesão em pele, então o ginecologista está diagnosticando, dermatologista está diagnosticando e o urologista está diagnosticando. E também em região anal, muito frequente. Então, tá? Né, quem está nos assistindo, prestar bem atenção, né? Se aparecer alguma verruguinha, alguma coisa, tem dúvida? Procura o médico, né? Com certeza. A primeira coisa que tem que fazer, né? Porque isso eu acredito que a tendência é aumentar, né, Daniela? Então, os condilomas e depois a gente tem as lesões pré-câncer, que no caso são lesões visíveis apenas por médico na colposcopia, que é um exame que a gente faz no consultório com o colposcópio, que é como se fosse um microscópio, que a gente coloca o colo do útero sob uma lente de aumento e a gente vai ver as alterações celulares que o HPV já está causando. Só que essas alterações, se não tratadas, dentro de 10, 15 anos, como já disse anteriormente, vão evoluir para câncer. Gente, mas 10, 15 anos para procurar um ginecologista é muito tempo, né, Daniela? E quando a gente pensa que está morrendo aí 18 mil casos novos em 2010 de câncer de colo de útero. Pois é. 4.800 mulheres morrem ao ano por câncer de colo de útero. É muito, né, Dani? É muito. Não deveria ter, não, né? Infelizmente tem, né? Bom, falando então, vamos falar um pouquinho de prevenção. Então, como que pode ser feita essa prevenção contra o HPV? Então, a prevenção, assim, principalmente falando em Brasil, né? A nossa realidade. Porque não adianta nada a gente ficar falando que é feito fora, a gente tem que ver a nossa realidade. Então, é o exame preventivo, né? Que todo mundo conhece por Papa Nicolau, que é a nossa citologia oncótica. Né? Que vai prevenir aí o HPV de que forma? Diagnosticando as lesões pré-câncer. Mas o Papa Nicolau diagnostica o HPV quando já tem lesão, né? Mesmo que de baixo grau, as lesões são classificadas em baixo grau e alto grau. Isso. Baixo grau para câncer e alto grau para câncer. Né? Então, quando já tem lesão. Quando o HPV tá dormindo, tá quietinho, que foi como eu falei, o Papa Nicolau vai vir normal. Vai dar normal. Nessa fase, a gente tem exame, existe, tem a captura híbrida, tem o PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, só que são exames caros que para nossa realidade, Brasil já fica complicado. Fica complicado. Né? Os Estados Unidos, eles fazem de rotina esses exames para estar classificando a paciente de alto grau e de baixo grau. Porque aquela paciente que não tem o HPV, por esse exame mais complexo, eles vão seguir de 3 em 3 anos. E as que têm vão seguir anualmente. E nas mulheres grávidas, o HPV tem algum risco maior? Como que é o risco na mulher grávida, Daniela? Então, na gestante, para a paciente, então, o que acontece? Quando a paciente engravida, como eu citei o exemplo anteriormente, que às vezes ela vai ter a primeira manifestação na gravidez, que aí é o caos emocional, né? Que a paciente fica, acha que traição e tal. Por quê? Porque na gravidez, a mulher, o sistema de defesa, a paciente não fica imunossuprimida, ela fica imunomodulada. Tem uma alteração do sistema de defesa dela, certo? Mas para ela, não vai ter problema nenhum. Se ela desenvolver verruga na gravidez, ela vai ser tratada e a via de parto vai ser obstétrica, ou seja, aquela que for melhor que ela escolher, junto com o médico julgar ajudar melhor. A indicar, né? A não ser quando tem condilomas gigantes, são condilomas verrugas que obstruem o canal de parto, aí tem indicada a via cesariana, certo? E as lesões pré-malignas também são diagnosticadas, tem que ser colhido o Papa Nicolau na primeira consulta de... Nós estamos falando só da mulher e o parceiro sexual também tem que fazer exame preventivo, Daniela. Como que funciona isso? É tudo mais fácil para o homem. Porque o que isso também é uma coisa que eu sempre gosto de falar. O homem, ele vê o órgão sexual diariamente, né? A mulher não. A mulher é um ginecologista uma vez por ano que vai ver o colo do útero dela. Então o homem, vocês podem ter certeza disso. A primeira lesãozinha que ele vê, ele vai procurar o médico. Então, é muito fácil de visualizar, pênis, com certeza. É mais fácil visualizar, então eles pegam as lesões muito no início. Então, o homem, ele vendo a lesão, também sem lesão não tem o que fazer. Não tem que tratar, não tem remédio para dar, tá? Então, a partir da lesão, ele tem que procurar um médico para poder ser feita lá com autorização ou o que for. A conduta, né? Que foi melhor na época, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do papilomavírus? O que você fala do tratamento? Então, o tratamento é de acordo com as lesões, né? De acordo com, tipo, a verruga. O que a gente... Então, cura para o HPV não tem. Ou a paciente ela vai eliminar ele espontaneamente, o sistema de defesa vai eliminá-lo,
ou a paciente vai desenvolver as manifestações. A verruga vai ser ou cauterização elétrica, ou cauterização química, ou laser. E as lesões pré-câncer também tem o protocolo direitinho para ser ou eletrocauterização, ou a conização, ou se for já um carcinoma in situ, até a esterectomia. Até a retirada, né? A esterectomia, a retirada total do útero, com né? certeza. Daniela, o que você diz a respeito da vacina contra o HPV? É eficaz? Então, agora a gente tem 2 vacinas que foram lançadas, né? A gente tem a quadrivalente, que pega o 6, o 11, que são os relacionados com condiloma. 90% dos condilomas é o 6 e o 11. E temos a quadrivalente, então, 6, 11 e o 16 e o 18. E a bivalente, que pega só os oncogênios, que é 16 e 18. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, né, a respeito das vacinas. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando com a médica ginecologista, a doutora Daniela. Daniela, um pouquinho antes do comercial, você estava falando a respeito, né, das vacinas. Então, explica um pouquinho mais, né, para os nossos telespectadores, então, a respeito dessas vacinas. Então, a respeito das vacinas, a vacina do HPV, ela ainda não faz parte do nosso calendário nacional de vacinação, né? Então, o grande problema do Brasil, em relação à vacinação do HPV, é custo. Então, só para ter uma visão geral de valor, o Brasil em 2006 ele gastou 750 milhões de reais com todo o Programa Nacional de Vacinação e soro, né? Para implementar a vacinação do HPV, que são 3 doses da vacina, ela é feita no momento 0, 1 mês depois da segunda dose e 6 meses depois da terceira dose. Para implementar isso para todas as mulheres, o Brasil vai ter um gasto de 1,8 bilhão de reais. Então, ou é mais que o triplo do que ele gasta com tudo. A princípio não vai ter nas unidades de saúde. Então, o grande problema do Ministério da Saúde é isso. E outras coisas, questões também a respeito. Essa vacina vai precisar fazer reforço? De quanto tempo? A gente não tem resposta. Né? Efeito colateral, reação, quanto tempo a paciente fica imunizada, né? Então, o Ministério da Saúde, infelizmente, o Brasil ainda está engatinhando em relação a isso, mas o grande problema nosso é custo. É custo, né? Quando a gente vai ver o que a Organização Mundial de Saúde, o posicionamento deles em relação à vacinação, o que a gente vê é que eles indicam a vacina para todo mundo, né? Porém, o que é muito importante é que a paciente vacinada, ela não está livre do Papa Nicolau. Ah, não, isso é importante, isso é importantíssimo. Porque a vacina, digamos, é do HPV, e né? A vacina, ela tá pegando no máximo 4 tipos do HPV. No começo do programa eu falei o quê? Que a gente tem mais de 100 tipos de Exatamente. HPV. Então são 4, né? Que são os mais frequentes e os mais oncogênicos. E o Papa Nicolau, além disso, então, o câncer de colo, o exame né, clínico e a vacinação e a realização do preventivo não vai deixar a paciente livre. Né? A paciente não vai poder ficar livre desses exames. Qual é a idade que a paciente deve fazer essa vacinação? Então, entre que idade? Em geral, é falado de 9 a 26 anos. Só que a paciente que vai estar mais se beneficiando, quando a gente vai colocar custo-benefício, é a paciente que ainda não teve relação sexual, que não iniciou a vida sexual. Por quê? Porque se ela iniciou a vida sexual, a gente não vai saber se ela teve contato já teve ou não, a não ser, né, que você faça um daqueles exames complexos, uma captura híbrida, um PCR, que são exames complexos para você saber se ela teve ou não contato. Pela parte financeira já dificulta um pouquinho. Já dificulta. Então, o ideal seria pegar meninas de 9 a 13 anos, é o que eles estão cogitando, né, aí para poder, porque agora está no Senado de novo, para poder ter uma aprovação da vacinação para o nosso ministério. Mas eles estão colocando entre 9 e 13 anos. Só que aí entra a questão religiosa, que as igrejas já estão batendo em cima, que é o quê? Você está vacinando para prevenir câncer de colo, uma doença sexualmente transmissível, você vai estar estimulando a vida sexual mais cedo dessa menina. Então, tem outras Não quer dizer que ela tomou a vacina, que ela tem que ter relação, não é verdade? Com certeza. Mas o mais importante, a menina, ela vai se beneficiar sim. A que não começou a vida sexual ainda, a que não teve exposição ao vírus ainda, ela vai se beneficiar, já que 90% dos condilomas é o 6 e o 11 e 70% dos cânceres é o 16 e o 18. Então, é a grande maioria. Então, com certeza, isso aí não tem discussão de que se ela não começou a vida sexual, ela vai ser beneficiada com a vacina. Bem mais, né? Com certeza. Daniela, tem algumas perguntas, né, que nossos telespectadores nos enviam, né?
por e-mail. Então, nossa produção sempre faz um apanhado daquelas perguntas, né, para o programa do dia. Então, você pode responder para a gente? Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui, normalmente, como eu sempre falo, né, nós não identificamos o telespectador que nos envia a pergunta, né? A primeira pergunta, o Papa Nicolau é usado para detectar o HPV? Não, sim, ele é utilizado para detectar já as manifestações, já as lesões que esse HPV está causando na célula do colo do útero, certo? Aquele HPV que está quietinho, que está inativo ainda, o Papa Nicolau não vai pegar. O Papa Nicolau é um exame celular, ele vai ver a célula. Se aquela célula já está alterada pelo vírus, ele vai pegar. Ele vai pegar, né? Segunda perguntinha aqui, o HPV tem cura? Existe cura. A cura é pelo nosso próprio sistema de defesa. Se o nosso sistema de defesa está competente, é capaz, a gente vai ter contato com o vírus e vai eliminá-lo sem nem saber que teve. Tá? Mas remédio, medicação, não. É o nosso próprio sistema de defesa. Daniela, tem mais uma aqui. Como é feito o diagnóstico de HPV no homem? O homem através também das lesões. Né? Uma úlcera que surge, uma verruga que surge, mas também, se o HPV tá quietinho lá, ele não vai ver nenhuma lesão. Então, qualquer sinal, qualquer ulceração, qualquer lesão em pele, procurar. Não fica esperando que vai sarar sozinho, que vai né? sarar uma pomadinha aqui, uma pomadinha ali, receita uma coisinha ali, outra receita uma coisinha ali, que não vai. Vai no médico. Não é por aí. É melhor, porque aí o médico vai fazer o exame com a lente de aumento também no pênis, para poder estar detectando as lesões precoces. E mais uma pergunta aqui, qual é a frequência que se deve fazer o exame preventivo? O exame preventivo é preferencialmente anual. O Ministério da Saúde fala o quê? Que quando a gente tem 2 ou 3 exames em anos consecutivos normais, você pode estar realizando a cada 2 anos. Ou seja, se você colheu em 2011 e 2012 e esses 2 exames estão normais, você pode estar colhendo a cada 2 anos. Certo? Mas é um exame que é um exame barato, é um exame fácil, é um exame inócuo para paciente, não é invasivo. Não espera tanto tempo para fazer o exame, né? Seria o mínimo, né? Eu acho que é por aí. Que dá para fazer. Mas o Ministério da Saúde fala, eles posicionam dessa forma também, quando tendo 2 normais, porque por mais que seja fácil também, a gente tem muitas regiões no Brasil, Norte, Nordeste, que tem paciente que a cobertura não é. Fica difícil, né? A ideal. Doutora, infelizmente nós estamos no finalzinho do programa, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito sua presença. Tenho certeza que nossos telespectadores aproveitaram muito, né? E eu gostaria que você deixasse sua mensagem então para os nossos telespectadores. E muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu estou à disposição. Então, a minha mensagem é essa, é que não descuide, não deixe de ir ao ginecologista. É um apelo mesmo que eu faço, porque como eu disse no começo do programa, é muito triste a hora que a gente vai examinar um doente e a gente vê uma lesão avançada que a gente não vai poder fazer muita coisa por aquele paciente, nem operar. A gente vai para radioterapia. Né, e sendo que vamos deixar pra gente ter câncer, o câncer avançado, aquele que não dá para prevenir, o colo do útero dá para prevenir. Então só tem câncer de colo quem não se cuida, tá? Então vamos cuidar. Tá aí a mensagem, né? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.